Está aberto o debate da semana. Já começa a ser hábito falar e debater a TAP. Esta semana foi tema no Parlamento com a votação do relatório da Comissão de Inquérito à Gestão da TAP relativamente à Madeira. Carlos Rodrigues, o relator da Comissão, acusou o Governo da República de falhar como garante do cumprimento dos princípios da Constituição, consagrados na igualdade e da continuidade territorial. Carlos Rodrigues foi também crítico em relação ao Presidente da República, argumentando que vai em incêndios, mas não abriu a boca para nada, não referiu uma palavra que fosse em relação a esta exploração da TAP. Por seu lado, Vítor Freitas defende que o Estado deveria ser mais interveniente na política e na gestão da TAP, mas não deixou de referir que a Comissão de Inquérito é ilegal, porque a Assembleia da Madeira não pode fiscalizar uma empresa que é participada pela República. Bem, não vos vou pedir um comentário político, porque os nossos amigos comentadores são economistas, e é nessa condição que aqui estão, mas vou perguntar se esta política da TAP traz ou não prejuízos económicos à Madeira. Paulo Pereira. Olá, boa tarde. A política da TAP traz prejuízos à Madeira. Temos é que perceber porque é que traz prejuízos à Madeira e de que forma porque é que foi criado e de que forma é que poderá ser alterado. Porque a política de prejuízo, que causa prejuízo à TAP não me parece de todo que seja propositada para causar prejuízos à Madeira, numa ótica de perseguição. Mas poderão todos dizer, mas as consequências sim, sentimos, claro. Ponto 1 desta história toda. Ou seja, a TAP faz a sua política comercial. Ilegítima até certo ponto. Legítima completamente até certo ponto. Porque o problema disto está na origem, quando houve a renacionalização folclórica, o ambiente folclórico político da TAP, foi o ponto de viragem nesta situação. Este governo da República chegou a um entendimento que não ganhou as eleições, é o partido que orienta, que governa, chegou a um entendimento legítimo e democrático com partidos da ala esquerda, em que passaram toda a campanha a dizer que iam fazer uma série de reversões que foram feitos de atos de gestão governativa feitos no tempo da Troika. Desde a Carris, que foi anulado os concursos, as privatizações dos transportes da Carris e da Metro em Lisboa, e a TAP, o governo nomeou o padrinho casamento do primeiro-ministro e o seu melhor amigo para fazer uma renegociação com os privados que tinham ficado com a TAP. Essa negociação foi folclórica, porque, como o engenheiro António Aldo, o presidente executivo da TAP, explicou cá na Assembleia Regional, não poderia acontecer efetivamente. Então, o que é que ela foi folclórica? O governo assumiu uma posição que pareceu de força na altura, assumiu 50% do capital, mas está proibido pela União Europeia. E até ontem houve um presidente do Clube de Futebol que disse que quem faz privatizações pode fazer nacionalizações. Isso não é verdade. Não é possível a nenhum governo da União Europeia fazer uma nacionalização completa de uma companhia. E o que aconteceu foi a TAP... Não é necessário ser completo, é necessário ter só a maioria. Mas a maioria, quando digo completa, é no capital e na gestão. E é proibido. Este governo não pode, como outro, não poderá ter sequer um administrador executivo. Isso é uma revelação. Não se fala nisso. Não, o engenheiro António Aldo, nesta Assembleia, quando veio cá, explicou bem isso. Desculpa. E ele disse, não podem ter e nem vão ter. Portanto, temos não executivos, que é uma panóplia de elementos nomeados pelos partidos políticos de todas as alas. Mas se o governo tivesse 51%, não mandava? Não mandava. É um folclore. E pior, o contribuinte português garante a dívida toda da TAP, passou a garantir. A TAP privada beneficia de um juro mais baixo porque beneficia do rating da República. E temos uma situação que é de pura ilusionismo. Ou há um economista que eu gosto muito, que é o Murray Rothbard, dizia sempre: senhores e senhoras, sempre que verem um político a chegar a acordo com um empresário para um projeto comum, agarrem-se às carteiras. E foi exatamente isto que voltou a acontecer. Os privados da TAP passaram uma situação infinitamente mais confortável, porque passaram a não ter risco nenhum. O governo, se quiser recomprar a parte, não é nacionalizar, recomprar, é de cerca de 20 vezes mais do que estava no acordo anterior, e nós passamos a garantir a dívida toda. E como vimos nesta questão dos prémios,
em que fizeram o que quiseram da situação. O governo simulou um mal-estar, mas depois para o ano vamos tentar alargar a isto. Sim, e o António Aldo até disse que iria fazer o mesmo. Ou melhor, que iria aumentar, ia ter outro critério. Por aí esta gestão executiva tem uma posição que nos parece de soberba e de arrogância, mas vem apenas do facto de eles saberem o que é que podem fazer. Não há limites para o que possam fazer. E voltando aqui à questão da Madeira, a Madeira é também fruto de um modelo de subsidiação muito complexo, que qualquer modelo de subsidiação tem tendência a errar. Este, claramente, teve problemas, já andamos há muitos anos para mudar. Podemos voltar a ele e não está a ser mudado. E parece que há aqui uma espécie de subsidiações, mas é legítimo da parte da TAP querer maximizar isto. O que não é legítimo é a forma como estes donos atuais da TAP ficaram donos. É legítimo, contratualmente, atenção, mas não há uma legitimidade moral. Nunca nenhum privado teria esta linha nas condições que eles têm e nas condições de tão pouco risco como eles têm neste momento, sem este acordo com o governo. Sem importação a uma região autónoma, eles têm a carne e os ossos, como se vê, quase não os têm. André Barreto, está de acordo com esta interpretação? Ou... Estou totalmente de acordo. É efetivamente folclore esta reversão da privatização. Dos 50%. Absoluto folclore. Cai muitíssimo bem em clientelas políticas de quem decidiu reverter esta decisão. E cai bem, até por outro motivo, que é, o Continental não sofre com isto, ou não sofre tanto. Quando vem à Madeira talvez sofra, mas nós é que sofremos muito, e o peso da Madeira no contexto nacional para o Governo da República é mínimo, não é? Na minha perspectiva, ou na perspectiva daquilo que eu entendo, isso é uma questão ajusante desta, daquilo que deve ser o critério nesta lógica do transporte, e explico o que é que eu estou a querer dizer. E para mim não faz sentido que se alegue continuidade territorial one way. Exatamente. A continuidade territorial nos dois sentidos. Consequentemente, um local, um residente na Madeira, ou um residente em Trás-os-Montes ou um residente em Lisboa, pagariam, na minha perspectiva, exatamente o mesmo, ou deviam pagar exatamente o mesmo valor, porque isso é que é garantir o princípio da continuidade territorial. Portanto, mas o que eu gostava daqui de falar, dando como certo tudo aquilo que o Paulo referiu antes, com o que eu concordo em absoluto, é no seguinte. É verdade que nós, pelo menos aqui, ganhámos o hábito de falar e debater a TAP. Numa perspectiva que, para quem pretende negociar alguma coisa com alguém, pode ser, no mínimo, estranho. Porquê? A forma agressiva como temos... Eu diria excessivamente agressiva. Se é verdade que pode alegar-se uma quantidade de fatores que são criticáveis da relação que a TAP tem tido com a região, se nós queremos convencer alguém do contrário, estar permanentemente a criar um clima de animosidade leva a uma reação que naturalmente não será a melhor. E é aqui onde eu acho que nós estamos. Neste momento é muito difícil, será muito difícil sentar alguém do lado de quem representa os interesses da população da Madeira e alguém da TAP e fazê-los conversar. Mesmo do Governo da República, que tem sido também acusado de separatista e por aí adiante. Aí já acho que a coisa pode... Porque o jogo político também é esse e já não me interessa tanto. Do lado de uma empresa que é gerida com critérios de gestão eminentemente privados, acho que este ambiente não ajuda a nada. Mas queria ainda aduzir dois argumentos. Primeiro, a história de trazer prejuízo económico à Madeira. Eu penso, muito honestamente, que a TAP está pouco interessada nisso. Ou pouco preocupada
no eventual prejuízo que possa causar à Madeira. A TAP olha para isto, penso eu, como uma forma de ir buscar dinheiro e de rentabilizar uma operação. Porquê? Porque esta forma que foi montada de subsidiação da operação não é mais do que um subsídio encapotado. Sim, com certeza. Que as leis vigentes autorizam ou legitimam. Mas acha que foi de propósito para subsidiar a TAP? É porque a EasyJet também recebe, ao fim e ao cabo. E a EasyJet faz exatamente a mesma coisa. Atenção. Sim, isto acho que boas intenções deviam haver de início. Já dizia Milton Friedman, os políticos têm sempre boas intenções. As consequências é que nunca batem com as boas intenções deles. É verdade, mas há aqui uma questão que também é muitas vezes trazida à Alice, que é a questão do serviço público versus... Mas não há serviço público agora, não é? Mas há obrigações de uma empresa pública. E é aqui que é para mim o ponto. Porque a Constituição não só assegura o princípio da continuidade territorial... Mas a TAP é uma empresa pública neste momento. Aparentemente, capitais públicos. É uma empresa de capitais públicos. 50%. Pronto. Então, vamos... 50%. Vamos, na minha perspectiva... Nem o Governo cautelou 50,1%. Eu, graças a Deus, não sou jurista. E, portanto, não tenho muitos defeitos, esse não. Mas vão ver o que é que se diz, o que é que a Constituição, essa Bíblia que nos orienta, o que é que ela diz em relação a que uma empresa detida a 50% ou a 100%, porque entramos no tal folclore, neste caso, ter 90%, 40% ou 50% é exatamente a mesma coisa, é zero. Portanto, mas existe esta questão. E nós caímos sempre na tentação de a discutir na perspectiva do serviço público caiu com a liberalização da linha. Ainda não pegaram nessa questão de que era inconstitucional este serviço pertencimento público ou não. Que me espanta. Que a TAP deveria ter. Que me espanta. Eu acho que não foi inocente quando eu referi a ligação pessoal do Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro, com o negociador, que é atualmente também administrador não executivo da TAP. É muito... Uma das regras da vida, que todos nós sabemos um pouco, é sempre muito difícil, ou não se deve incumbir de quem comete o erro a sua resolução. Quando queremos a resolução do problema, uma coisa é o castigo, outra coisa é quando nós queremos um problema resolvido, numa família, numa empresa, não é? Dificilmente podemos mandatar quem causou o problema, porque há uma ligação emocional e de culpa e de passado e de fome de resolução e de ocultar até eventuais fracassos. Claro. Ninguém, no seu perfeito juízo, pode esperar que estas pessoas vão confrontar em tribunal a decisão que eles próprios tomaram. Temos aqui numa armadilha muito complexa. E só me permitem uma visão que eu tenho diferente da forma. Eu acho que a consequência seria exatamente a mesma se as pessoas de certos partidos de cada região, e nomeadamente o Partido que suporta o Governo Regional da Madeira, tivessem, e nisso discordo do André, acho que não ganham nada de prático no assunto em andar nestas guerras, ganham-no eventualmente politicamente, que é onde o Ramon está. A postura que eu assisti, que nós todos assistimos, desta direção executiva da TAP, face ao governo de seu acionista, nesta questão relativa dos prémios, em que o governo, relembro-me pelo próximo sucessor do Dr. António Costa, disse que a relação de confiança estava quebrada com este executivo da TAP. Quando quebra uma relação de confiança, tem consequências. Mas não vai haver consequências nenhumas, porque as pessoas que estão a agir a TAP têm um paraquedas, airbags, rede de proteção, eles têm essa consciência e são profissionais desse uso, dessas ferramentas. Portanto, isto não vai... Já não sei qual. A solução para isto é garantir rapidamente condições de entrada de outras companhias. Mas onde é que tu discordas na questão? Se falássemos a bem ou a linha de diálogo fosse boa, eu acho que o resultado seria o mesmo. Porque o que interessa aqui, nesta visão da TAP, é ilegítimo destruir o máximo de dinheiro e vai dar com o diálogo. Mas há uma questão que se põe que é assim. Não estão disponíveis a isso, como se viu pelo governo da gestão dos prémios. Mas há uma entidade que não se queixa. Ao fim e ao cabo parece que está de acordo com isto tudo.
que é o Governo da República, que está a pagar o subsídio quase já em 40 milhões. Porque eu acho que está agarrado, como o dinheiro não é deles, estão agarrados ao que fizeram. Ou seja, quem paga não se queixa. Mas quem paga não são eles, acha que quem paga são 10 milhões de turistas. Está bem, mas pronto. Mas há uma entidade que assina, digamos assim. Essa entidade, que está a desembolsar continuamente, que começou em 11 milhões, salvo erro, sim, e que já vai quase em 40 milhões. Isso é completamente razoável. Nunca se queixa. A Madeira é que se queixa, digamos assim. Mas desculpe, mas onde é que está escrito que são 40 milhões? Ou 20? As contas são... Quais? As contas estão feitas que... Mas é que eu não as vi. Sim, mas temos que acreditar em alguma coisa. Se pensarmos que do 35 para 400 ou de 200 para 400 tudo é pago, porque está a ser tudo pago diariamente, o número não é de... Escalou, não foi? Pelo menos se pôs o teto. É tudo diferencial. Volto a colocar a questão sob o ponto de vista do princípio da coisa e não da consequência. A consequência são os milhões gastos. O princípio é como é que é possível nós termos estabelecido esta lógica de subsidiação da operação e não termos ao mesmo tempo criado uma conta que fosse clara e límpida e que nos desse a todos, a quem supostamente paga, a quem usufrui e à própria TAP. Tipo um contador. Evidente. Mas O meu ponto é este. E repare, o suposto contador diz que já vai em 35 milhões ou 36 milhões. Mas eu não sei. E eu sou contribuinte, caramba. Eu tenho, acho eu, legitimidade para pedir que me digam se são 35, se são 35 e 400, se são 32 250. Passando um pouco à frente, esse contador, o Governo da República quer que passe para a região autónoma. Sim. Para ser a região autónoma a gerir. Voltamos à questão do princípio, que tem muita piada essa lógica. Sobretudo quando comparamos com a medida dos espaços sociais da Carris. Tem muita piada isso. Portanto, uma região que só representa 2,5% do total da população e, portanto, é uma coisa é capa ali metida no meio do oceano. A esses, nós dizemos, eu sou o pai, vou-te dar uma mesada de X que tu vais gastar nisto porque eu estou a mandar. Não, queres comprar pastilhas elásticas, já não podes. Isto é para comprar papos secos. Portanto, toma lá. Queres mais qualquer coisa? Lamento. Que é, do ponto de vista constitucional, há uma desigualdade absolutamente notável. E grande. Mas, ao mesmo tempo, nós pegamos nos residentes da área metropolitana de Lisboa e do Porto e dizemos, toma lá, à vontade. E aí já não é o papá. Voltando à questão, que o Governo da República quer que essa responsabilidade, digamos assim, seja gerida pela região autónoma, quando o princípio deverá ser do Estado, de qualquer maneira o Governo Regional está a tentar contornar a situação, arranjando uma fórmula semelhante ao que já acontece com os estudantes, de ser o passageiro a pagar os 86 euros e de ser a região com as agências de viagens a gerir esta situação, que se pensarmos nesses milhões será uma aventura financeira, digamos assim, ou não? Não. Seria um disparate. Na minha perspectiva seria um disparate. Depende da fórmula, na minha opinião. Para mim não. Eu volto à questão do princípio. O princípio não é negociável. Nós somos portugueses. E, portanto, atendendo a isto e atendendo a que a continuidade territorial tem de ser assegurada, eu não aceitaria, sob proposta nenhuma, nem modelo nenhum. Neste caso, o Governo Regional não aceita. Está a ter a iniciativa. Que ainda é pior. Está a ter a iniciativa. Que ainda é, na minha perspectiva, ainda é pior. E é essa chamada de atenção que eu deixarei aqui. A questão do modelo e do subsídio, ainda esta semana tenho mais uma aventura relacionada com a recolha de um subsídio que é de facto, enfim, é kafkiano, mas é uma de 56 mil. Portanto, sim, vale a pena nós pensarmos numa lógica diferente, até porque não é admissível exigirem-nos
estar a ir para os Correios e buscar... Claro. E o Governo Regional quer resolver esse problema para que o passageiro pague apenas 86. Há eleições este ano e ficará muito bem. Isso. O princípio do Estado fica adiado. Não que é um passa. erro. Mas, vão abrir o precedente. Mas esta situação, esta engenharia financeira, que para os estudantes é um determinado montante, para toda a região, que já vai em cerca de 140 mil passageiros por ano, tem uma dimensão totalmente diferente. Pois, mas temos que ver que desde que os 40... A preocupação de longo prazo é essa situação dos 40, 50, 60 milhões que isto caminha para o infinito, vai terminar. E nem que termine a força pela quarta intervenção da Troika que há de ter em Portugal. Porque alguém vai dizer que temos que cortar dinheiro. Que história é esta? Eles estão a pagar, eles não nos dão dinheiro para nada. E estão a pagar isto, é porque há aqui uma relação, causa e efeito, que eles não conseguem resolver por hora. Agora, a questão desta ferramenta que o Governo Regional fez para os estudantes é de mera gestão de tesouraria. Porque o que está a acontecer é, os estudantes pagam os seus 68 euros por estudante. Sim. E o diferencial para as viagens até o valor dos 400 é pago. A agência e o Governo Regional têm um sistema de financiamento bancário em que a agência recebe primeiro e depois vai buscar o dinheiro, faz o trabalho de ir buscar o dinheiro aos Correios com o beneplácito das pessoas que assinam as declarações e o Governo Regional a cobrir isso. Essa gestão financeira há um custo financeiro, não há o custo dos 40 milhões, é o custo de juros, exatamente. Há um juros num determinado intervalo de tempo, não é? Exatamente. E é preciso relativizar a dimensão disso. Se me disserem, esse custo virá para a região. Verá, se conseguirem alargar, como já disse. Mas parece-me... Isto só é possível se for comprado através da agência. Certo. Já não se pode comprar pela internet. Porque as companhias não quiseram estar... Exatamente. As companhias não estão-nos de liata, nem toleram pensar sobre abrir exceções para a Madeira. É muito importante. Ou seja, as agências de viagens da Madeira que estavam a ver que o negócio estava a fugir, por acaso, passam a beneficiar agora com esta situação. Todas as intervenções dá negócio para todos, não é? Por acaso, dá negócio para todos. Mas está a resolver um problema de tesouraria. Nós nunca viajamos tão barato. Já tive a oportunidade de dizer isto até na semana. Nós nunca viajamos tão barato. Temos um problema de tesouraria, que é as pessoas não são obrigadas a terem todos dinheiro para desembolsar. Ou seja, do ponto de vista, para abreviar, que temos mais assuntos, do ponto de vista dos economistas que aqui estão, esta ferramenta, e vamos deixar o princípio de quem tem a responsabilidade de resolver este problema, esta ferramenta, esta engenharia financeira é um bom modelo? Eu teria outro. O engenheiro Tonualdo, quando daqui esteve, disse uma coisa que é verdade e é muito interessante. Disse ele que o preço médio das passagens aéreas do Funchal-Lisboa era de 100 euros, certo? Aqui na Rei, média. Não é... Ele está a meter os pacotes turísticos e pronto. É a minha sugestão. É a minha sugestão. Porque é que, e cá está, por isso é que o ambiente comercial é relevante nisto. Porque se o Governo Regional ou alguém chegasse ao pé da TAP e dissesse: eu quero comprar-lhe hoje para os 12 meses seguintes X número de passagens aéreas, qual é o preço que você me faz? Mas o Governo Regional a fazer isto, não por cima da continuidade territorial? Acabaram de me dizer para me esquecer da questão do princípio. Só do ponto de vista comercial, digamos assim. Okay. Vamos assumir então, o Orçamento Regional vai assumir... Não, o que eu acho é que era o Orçamento da República. Ok. Mas disseram, não esquece a questão do princípio. Sim, essa solução seria inteligente comercialmente se houvesse vontade de andar... Mas é por aí. Estas coisas todas estão ligadas. Estás a perceber a minha questão em relação ao ambiente. No curto prazo, eu acho que a solução, se for legal, porque estas coisas do Tribunal de Contas depois tornam... Se fosse assim, o subsídio, digamos, teria um montante totalmente diferente, porque era um diferencial entre 86 e 110. E vai ter que caminhar. Mas vai ter que caminhar primeiro. 86 o preço médio. A situação é insustentável. Se fosse assim... Mas não é lógico. Então baixava tudo. Mas não é lógico, claro. Para mim se temos que fazer isto via agência de viagens, ou diretamente, ou obrigar entre aspas, a comprar diretamente com a TAP, ou Sim. Fosse o que fosse, isso aí... O Governo não pode fazer isso, em princípio. Não pode comprar. Porquê? Penso que não. A Câmara do Funchal fez agora com a Frente Mar, comprou... não fez? 80
1000 bilhetes. Não foi? 80 mil. 19 mil euros. Um valor bastante próximo de um outro. Mais uma vez, eu não sou jurista e, portanto, não vou opinar. Com certeza existirão formas de contornar isto nos limites legais. E, portanto, sinceramente, pensar nisto Agora, também lhe digo, há aqui uma lógica de... É que, por um lado, fala-se e leva-se o tom em relação a determinado tipo de coisas. Mas na ação eu não vejo o mesmo. Sim. E isto faz-me Fala-se imensa muito confusão. e, em termos de ação... Faz-me imensa confusão. O secretário regional que tutela esta questão, se eu fosse secretário regional, graças a Deus nunca serei, eu estaria pregado à porta do seu ministro para resolver isto. Não, o Governo Regional mandou uma carta por causa da tarifa do desporto. Da tarifa do desporto. Mandou uma carta. Da tarifa do desporto. Mas ninguém foi a Lisboa reunir ou tentar reunir. É o outro Dr. Pereira absurdo. Gouveia já tinha ido, não é? 50 Por vezes. exemplo, não é? Estava lá a dormir, com certeza à porta. É isto que a mim me faz impressão e que eu estenderia a outras questões relacionadas com o transporte aéreo, que também vejo prolongar-se ad eterno no tempo, sem que ninguém esteja afincadamente a tentar resolver a questão. Agora, no discurso... Paulo Pereira, este modelo vai resolver realmente o problema dos 86 euros pagos à cabeça? Vem atenuar. E não há riscos financeiros para o Governo Regional? Vai haver um custo, mas é um custo, uma opção política. É compensador, é? Em termos políticos, se nós, em termos políticos, sim. Em termos financeiros e económicos, temos que pensar às vezes... Terá que haver uma verba orçamental para isso. Vai ter uma verba orçamental e vai-se arranjar para outras coisas. E se nós entendermos que o Governo Regional está mandatado para fazer algumas coisas em prol das populações... Se há 3 milhões para o ferro, também haverá para aqui, não é? Sim, claramente. É muito mais. E eu acho que os valores não chegam a esses números. Mas para o ferro, que ser para isso... Então, neste caso é muito mais serviço público, digamos. Parece-me que sim. Só que isto tem complexidades técnicas brutais. Por isso é que isto ainda não está pronto. Exatamente, mas para julho está pronto, segundo prometeu há dias o Presidente do Governo e o Vice-Presidente também. Tudo que meta tecnologia, promessas feitas por juristas. O turismo esteve em grande evidência na última semana com a atribuição à Madeira da distinção da melhor ilha da Europa, tendo ainda sido galardoados diversos hotéis da região numa cerimónia que aconteceu aqui na Madeira. Que efeitos, e eu vou começar por si, André Barreto, que efeitos têm estes prémios que já são sucessivos, neste caso com uma promoção ainda maior porque aconteceu aqui na região autónoma? Que efeitos têm estes prémios no setor turístico da região? O facto da cerimónia se ter realizado aqui na Madeira tem desde logo um efeito económico, porque vieram 300 pessoas ao evento e, portanto, terão pago alojamentos, terão... E serão promotores, passa a palavra, digamos assim. Se tiverem gostado. Efeitos. Bom, há quem ache que este prémio é como aos Oscars dos filmes. E aí sim existe uma relação causa-efeito. Um filme que ganha um Oscar tendencialmente será mais visto. E, portanto... Aí eu acho francamente que não tem esse efeito. Não tem? Não, acho que não. A notícia a circular não provoca mais apetite? Vamos ver o que é a Madeira, afinal, que região é aquela? Vamos lá? Não tem esse efeito? Não. É a minha opinião? Não. É uma excelente ferramenta de comunicação. Ajuda a credibilizar. O que eu gostava era que este prémio levasse a outras coisas. Levasse a que nós percebêssemos que isto se fosse mesmo à séria. Não é? Não. Porquê? Eu tenho dificuldade em acreditar em prémios com... Quem vota? Exato. Primeiro. Quem vota? Quem é? Quem vota? Quem é que vota? Eu não sei. Quem é que como é que se autopropõem as unidades hoteleiras ou os destinos a estes... Mas acha que pode haver manipulação? Deixa-me perguntar diretamente. Não faço ideia. Manipulação? Não sei.
Diria que não. Diria que manipulação, não. Nenhum de nós três votou. Eu não votei. Nenhum de nós três votou. Não. Pronto. Não. O que ajuda a credibilizar o prémio. Menos da minha parte, da do Lionel. O que ajuda a credibilizar o prémio. Mas, quando me dizem, e atenção, eu não queria que isto fosse mal entendido, até porque, isto eu digo com total sinceridade, eu fiquei orgulhoso, nomeadamente de algumas unidades daqui da Madeira terem ganho prémios. Orgulhoso, porque são excelentes produtos, geridos por pessoas altamente capazes, profissionais, de enorme valor, e portanto, quando os vi a receber o prémio, eu, que estive presente na gala, olhei e senti uma satisfação muito grande com a Quinta da Bela Vista, com o Ritz. São produtos excelentes e, portanto, não tenho nenhuma relação com eles que não seja a pessoal com as pessoas que trabalham naquelas casas, mas digo, não escondo. Foi um momento em que me senti muito contente. Eu penso que os madeirenses ficaram todos orgulhosos, obviamente. E eu espero que sim, inclusivamente com o prémio que foi dado à Madeira. Pois, eu perguntava se vamos ter mais turismo por causa disso. Eu diria que não. Mas ao mesmo tempo digo, também mal não faz, e é uma excelente ferramenta de comunicação, porque ajuda a credibilizar. Agora, o que eu gostava era que do prémio nascesse um conjunto de responsabilidades acrescidas a quem gera o produto. Por exemplo? A quem gera o produto. A nível de? A todos os melhorar níveis. O produto. Pelo menos manter. Ter algum juízo em relação a determinado tipo de intervenções que se fazem, perceber que há regras que têm que ser cumpridas e que não podem ser alteradas conforme quem as suspensão quem de as PDMs tem. E para fazer obras. Por exemplo, não sei como é que se lembrou disso, mas por exemplo. Foi na sequência da sua conversa. Não sei, foi o Leonel que disse, não havia? Claro. Há aqui uma quantidade de. Isso sim é que para mim seria a grande mais-valia deste prémio. É responsabilizar. É que os exemplos são tantos. Ainda o outro dia passei ali na zona do... Pensei que era na Avenida do Infante. Não, em baixo. Eu não sei como é que se chama. Avenida do Mar. Mas no princípio da Avenida do Mar. O cheiro a esgoto era uma coisa... E dizem-me tradicional. Dizem-me que, dizem-me que já faz parte. Diário. E eu não sabia. No Irving Foster, na rotunda do Irving Foster. Sim, é diário. Eu não sabia. Há anos. E eu fiquei a pensar como é que isto vai melhorar com a nova lota. E a lota não chega lá. A intervenção não chega lá e deveria chegar, que aquilo é a entrada do Porto do Funchal, que é uma coisa de terceiro mundo. Leonel, já não preciso dizer mais nada. É nisso. Tá, é nisso que zincos, ferros contorcidos, restos de obras. É nisto que este prémio devia. É para isso que este prémio devia servir. Do centro do Funchal não a imagem que um turista de cruzeiros, a primeira imagem que um turista de cruzeiros, a primeira não, que ele já teve fotografias antes, já viu a chegada da ilha ao longe, quando ele põe o pé em terra, a primeira imagem que ele apanha é aquela entrada do Porto. E pelo visto o cheiro. Que é horrível. E pelo visto o cheiro. Que em termos de ferries não tem condições para passageiros, para automóveis, é um pandemónio. Quando os barcos vêm cheios, é um pandemónio para ir lá buscar alguém, para sair, para tomar um táxi, tudo isso. Não há uma intervenção naquela zona. É isso, Leonel. Era para isso que eu gostava que o prémio servisse. Paulo Pereira, este prémio de melhor ilha da Europa, que já é repetido, traz ou não benefícios ao setor turístico? Não sou especialista no setor, o que me parece que é melhor ganhar do que não ganhar. Vai à boleia também de uma série de prémios que o país também está a ganhar. Portugal está na moda, a Madeira consideravelmente tem ganho estes prémios, mas vai à boleia também, penso que foi um pedacinho à boleia. Primeiro, numa altura falava-se muito que eram os pedidos do Cristiano Ronaldo que fazia públicos para que se votasse, e depois isso massificou e os resultados, pronto, esses prémios ganham, se eles existem é melhor ganhá-los do que não ganhá-los. A questão que você quer chegar e que fiz diretamente ao André é se isto vai trazer mais turismo ou se uma receita vai aumentar. Eu acho que trazer mais turistas, temos aqui um problema que estávamos da conversa que estávamos a ter anteriormente, que é começa a ficar difícil justificar estes prémios. Os prémios podem trazer mais ou podem obrigar a que se faça um upgrade do preço do destino. Uma coisa que é muito desejada,
há mais procura, o preço sobe, não é? Estou a comprar mais, até o André Jordan disse isso ontem sobre o Prémio Portugal ganhou, que é, tipo, não aumentem mais a capacidade de oferta, dupliquem o preço e pronto. Sobre a nossa hotelaria, vem quem pode, quem não pode, que vai vendo postados, que vai entrar. Mas nós não estamos a encher os hotéis de quer ainda. Mas nós temos aqui um problema. Nós temos um problema que é que depois, este momento de taxas de juros zero, de incentivos, de modas, de algumas incentivos trocados que dão-se aos agentes decidiram aumentar legitimamente. Legitimamente no sentido que podem fazê-lo. Eu acho que se está a medir mal o risco e este excesso de camas que o destino parece que está a implementar poderá ter dificuldades, poderá ser uma alavanca para que se torne sexy para a tal terceira ou quarta companhia aérea para vir. Porque isto é sempre um problema. Quando é que estás primeiro, se há escala, se é a coisa. A gente nunca sabe, temos que só passar por ela. Parece-me é que notório que o destino é estes preços. Como a solução, não vai haver uma solução de curto prazo para a TAP, eu não acredito. Para esta questão da TAP. A outra companhia vir para um destino tão pequeno também torna-se difícil porque todo mundo quer aviões e todo o planeta Terra, não é todo mundo a brasileiro, toda a gente quer. Toda a gente quer aviões, os aviões são bem escassos. Há limitações também da Operação de Lisboa. É que a capacidade hoteleira está diretamente relacionada com os transportes, não é? Exatamente. E não temos transportes suficientes. Devia estar. E estamos a criar aumento de capacidade, isso é notório, ok? As pessoas têm expectativas que temo, mas isso não me perguntar que solução, não acho que deve passar a intervenção, que intervenção que deve ser tomada, mas não sai, temo é que as expectativas que as pessoas que se estejam a criar num setor, foi com o alojamento local até há pouco tempo atrás, que parece que é uma coisa que está a travar. O alojamento local, o Novo Savoy, o Madeira Palácio e todos os outros que eu vejo no Conselho de Santa Cruz a ser anunciados, vão pressionar para que venha a existir mais transporte. Isso é uma esperança, mas até se partirmos do princípio que há de haver alguma parte de dívida nesses projetos todos, uma coisa quando se faz com capitais próprios que eu desconfio que seja tudo, sei que não é tudo, não pode ser tudo, poderemos ter dentro de alguns anos, se as coisas não forem tão imediatas na atração dessa companhia, se as novas unidades ficarem dependentes dos preços que sobram dos grandes operadores para que os turistas queiram vir para a Madeira, mesmo a preço da uva mejona nos quartos, se eu pago uma fortuna pela viagem, eles cá não recebem, não lhes custa só 85 euros. Eu desconfio. Vemos como se poderemos ter aqui um problema repetido, ou que já começa no setor, os hoteleiros têm muito, na Madeira tem muito esta visão, que isto é cíclico, já houve uma crise em 2000, no boom dos preços dos hotéis, vai estar, e depois de vez em quando aparece uma série de hotéis à venda, e depois os bancos ficam neste caso, Paulo, a crise não seria conjuntural, mas devido a um problema nosso, que é o de transportes. Não é só de transportes. É porque a questão não é conjuntural. É verdade que este negócio tem muito cíclico. Eu tinha feito aqui um apontamento antes do Paulo começar a dizer esta última parte, o que tem alguma piada. E eu tinha aqui apontado que um dos problemas era se nós acreditávamos mesmo neste prémio. E depois dei por mim a concluir que o problema foi que nós acreditámos mesmo. Nós acreditámos mesmo que éramos o melhor destino insular da Europa ou do mundo, ou lá o que é. E até que não vamos ser nós a pôr em causa, não é? Em princípio. Bom, devíamos ter alguma consciência e devíamos perceber que se o nosso racional de investimento, e eu temo que isto seja verdade, que parte do racional do investimento é aquilo que nós ouvimos, e ouvi isto em 2000, recorrentemente, piorado pelos subsídios e pelos fundos comunitários que existiam para a construção dos bancos, que era, ouvi isto, literalmente, ouvi dizer que ter um hotel era um bom negócio. Paga-se em 8 anos, era outra verdade. Era outra verdade que se dizia nos cafés. E isto foi daquelas verdades que, de tantas vezes repetida, as pessoas iam nesta conversa. Os estudos económicos, aliás, baseavam-se... Adaptam-se a essa verdade. Portanto, faziam-se as contas para aquilo dar... Bem, depende da capacidade do hotel, ao Não, tudo, não se precisava. 40 a 400 era igual, era em 8 anos,
A gente depois fazia a coisa de forma... O meu é diferenciado, então se não quer assim um outlet, dia que o dele não é diferenciado. Nenhum é igual ao do lado. O meu tem qualidade, não é como o dos outros. Sim. O meu pessoal é motivado e formado. Sendo eu hoteleiro, agradeço muito as palavras do Paulo. Mas... André Barreto, como hoteleiro, vê algumas nuvens negras nos próximos tempos, devido à capacidade hoteleira que vai aumentar e à falta de transporte? Vejo imensas nuvens negras, mas também sei que os meus colegas tendem a achar que eu tenho a lógica do copo meio vazio e, portanto, estou sempre... É pessimista ou é realista? Quem o é acha sempre que é os dois. Está a perguntar à pessoa errada. Eu tendo a achar uma coisa. Isso, para mim, é líquido. Nomeadamente em relação à questão da oferta. O Paulo vai-me bater com esta. Mas é ótimo que haja opiniões diferentes, não é? Mas é a minha convicção. Não sei se nós já falámos disto aqui ou não, mas repito. É o vosso último programa, de maneira que... o último programa desta série, não é? Vou provavelmente então repetir. Estás à vontade. Muito mais que estar a estabelecer do que estar a estabelecer tetos máximos de camas, para mim o que faz sentido é estabelecer crescimentos máximos ao ano. Exatamente para dar tempo à procura, ou criar as condições na procura para sustentar, sem grandes sobressaltos, acréscimos da oferta. Isto desde logo teria evitado alguns disparates que foram feitos e seguramente que não estaríamos agora a falar de 14 novas unidades fora alojamento local, que já representam um terço da oferta. Atenção. Portanto, estaríamos aqui claramente a dizer o mercado não vai conseguir aguentar um crescimento tão grande. Isto tudo começou na história do prémio. Eu sei que damos aqui uma volta se calhar excessivamente grande. Mas não, faz parte. A minha perspectiva é esta. E isto não é virgem. Outros setores existem onde há regulação semelhante. Estou a lembrar-me das farmácias, por exemplo. A pessoa não pode abrir uma farmácia só porque quer. Está bem. Setor de saúde. Curiosamente, também houve em excesso, caralho. Curiosamente, não se aplica. É o mesmo setor, mas já não se aplica a clínicas. Aí já podemos abrir à vontade. Portanto, há critérios, há regras. Nós, se quisermos, estabelecemos. Mas, se pensarmos na forma como as câmaras se financiam, isto é um convite à aprovação de projetos. Claro. Se pensarmos nesta perspectiva que eu acho que é muito própria de quem é pequeno, de que o grande é que é bom, e muito é que é bom, nós acabamos por cair no que é... A tentação de... É um erro. E depois há aqui uma quantidade de outras questões, os constrangimentos do aeroporto, enfim, mas sobretudo... Que é outro problema que não está... Em agosto, próximo agosto, daqui a 2 meses, faz 2 anos do primeiro grande problema. 2 anos. Que está anunciado a instalação de alguns equipamentos modernos que vêm minimizar, mas os ventos vão continuar. Lionel, 2 anos. Estou farto de anúncios. Gostaria de um bocadinho de ação. E, sobretudo, tendo presente que quem não de direito, nomeadamente a ACIF, fez um trabalho notável, rápido, de início. Mas, porventura, porque é a ACIF, não sei, não faço ideia, parece que é um não assunto. Nós, mais uma vez, resignamos-nos a isto e deixamos a coisa andar e não fazemos nada. Bem, vamos mas passar atenção, a o problema maior é o produto. Vamos passar a outro assunto. O Centro Internacional de Negócios da Madeira esteve em foco ontem, numa entrevista de Paulo Prada no Jornal de Negócios. Provavelmente, nos últimos anos, ou no decorrer do centro, vou arriscar dizer, a maior explicação do Centro Internacional de Negócios que teve a nível nacional, num jornal de referência, o Jornal de Negócios. O novo presidente da SDM, a propósito da situação do centro, disse que se houve abusos de benefícios fiscais, as empresas devem ser punidas. Ou seja, atravessamos uma imagem nada abonatória para o Centro Nacional de Negócios, que atravessa um impasse e descredibilização.
Vem nesta entrevista uma forma transparente de Paulo Prada fazer passar a mensagem, dando alguma credibilidade no espaço nacional que vê o centro da Madeira como, enfim, algo de misterioso ou de corrupção, por aí adiante, conforme tem sido apelidado os centros de offshore, não sendo a Madeira propriamente um centro offshore. Veem que esta entrevista poderá ter vantagem em esclarecer melhor o espaço nacional? Bem, eu acho que é uma boa entrevista. Eu acho que foi clara do início ao fim. Eu acho que todos os assuntos foram abordados como é possível fazer numa entrevista de 2 páginas, mas todos os assuntos foram levantados, foram abordados e que têm sido feitos. O cinema tem sido alvo de maldizência, inveja e muita ignorância, onde nós estivéssemos nós em Portugal, e acontece que o título grande que se dá à entrevista, que é se houve abuso dos benefícios fiscais, punam-se essas empresas. É algo óbvio. O Dr. Paulo Prada relembra que o SDM, o cinema, não são reguladores fiscais, são agentes policiados por quem de direito, que isto não é uma coisa à margem da sociedade nem da economia portuguesa, está inserido dentro. Eu vou usar uma analogia que ele não usou, mas eu acho que as pessoas perceberem. Isto é igual a má fama que o cinema tem, porventura, causa, além de uma série de invejas e de ignorâncias, depois destes casos que aparecem, lembro do Ivan Mascherano, que um jogador de futebol, tinha uma empresa, e depois os outros, como aqueles casos mediáticos, depois os jornais também empolam e que não percebem. É exatamente igual a isto. Uma notícia que passava a ver que todas as fins de semana eram apanhados 30 ou 40 pessoas em excesso de velocidade e com os copos na via litoral. A via litoral é um antro de bandidagem e permite que bêbados e aceleras andem na via litoral. Boa comparação. Temos que fechar. E todas as semanas andamos nisto. Quando compete, então, à polícia, neste caso, a analogia ao fisco, andar lá. Andou lá. Não está, há dúvidas. Atenção. Os casos são apanhados, pelos questões fiscais, estão a ser tratados corretamente e por quem de direito. Finanças, ministérios públicos, etc. Perseguições internacionais que são possíveis e é muito difícil. As entidades tributárias andaram mal, foi? Eu não sei, eu acho que andam... Quem é que tem o poder de fiscalização? Mas atenção, nós estamos sob suspeita. Nós estamos sob... Sim, e há aquele princípio que ainda deve ser válido, que as pessoas são inocentes e se prova o contrário. E mas quando o Presidente já vem dizer que se houve abuso, já está admitido de que realmente... Mas é uma interpretação. Eu acho que ele, SDM e o próprio cinema em todo, não é por si, não tem essa função, não tem essa obrigação de ser regulador. Nem fiscalizador. Perante uma pergunta, perante isto, o que é que você acha? Eu acho que tem a reação de todos nós. Se houve, preferia que não houvesse. Mas isto é impossível não haver um ou outro abuso. Há umas questões relacionadas com o número de trabalhadores. Há dúvidas levantadas pela Comissão, algumas delas discordam-se na interpretação, claro, mas, e que estão a ser resolvidas, estão a ser apuradas e a tentar ser esclarecidas. Na posição que fazem a uma pessoa no cargo que o Dr. Paulo Prada tem agora, ele punidos, espero que não haja. Se os houver, que sejam punidos, que nem os quero aqui. André Barreto, esta entrevista acaba por ser uma forma de promoção do Centro Nacional de Negócios da Madeira, de melhor esclarecimento. Tenho que confessar uma coisa, com o devido perdão do Dr. Paulo Prada, de quem sou amigo. Eu não li a entrevista toda, li um certo. E portanto, não terei a legitimidade nem a propriedade para falar dela tão bem quanto o Paulo Pereira. No entanto. Mas também já é costume e, portanto, ninguém estranhará. No entanto, estas 2 páginas no Jornal de Negócios ajudarão a que o meio economista português e político isso, não é? Como você tenha uma melhor informação sobre o Centro Nacional de Negócios da Madeira. Não tenho qualquer dúvida. Ou seja, até agora, se me permite, eu como jornalista acompanhei durante muitos anos esta situação, até agora o mercado, digamos, o espaço continental nunca soube o que era a Zona Franca da Madeira ou o Centro Nacional de Negócios da Madeira de forma tão evidente e sempre esteve com reserva em relação a nós. O que, aliás, é bem espelhado pelo título que dão à entrevista. Porque cá está. Numa entrevista que é, no dizer do Paulo,
bem conseguida e muito esclarecedora, por onde é que se pega? Pega-se exatamente num eventual problema que, aliás, nem sequer nem deve ser considerado. É o critério jornalístico. Que é o critério jornalístico, mas que espalha já vem algo doutrinado destes anos todos de perseguição ao sonho. Exatamente. É uma determinada visão do Centro Internacional de Negócios que o título espalha bem. Essa é a primeira nota que se possa interpretar também que seja uma forma de dizer que somos tão transparentes e que não há aqui não há nada a esconder. Se alguém tem de pagar, que pague. É possível que sim. Eu não leio dessa forma, mas também poderá ser, não é? Também poderá ser. Agora, que é importante que o Centro Internacional de Negócios e os seus responsáveis tenham esta capacidade e vontade de começar a esclarecer a população continental e não só, local. Sim, também. Não só. A Ana Gomes, por exemplo, já poderia ter vindo aqui visitar e ficar melhor esclarecida. Sabe que houve uma vez estamos a dar importância em excesso. Eu vi uma vez o meu pai costumava dizer muito. O impacto que ela teve foi grande. Pois. Eu tenho dificuldade em dar corda a mas André Barreto, criando a analogia que há pouco falava da agressividade para com a TAP, também em vez de sermos agressivos com a Ana Gomes, se a tivéssemos convidado a vir aqui explicar melhor, se não funcionasse, tudo bem. Mas também não houve a ação de tentar esclarecer a senhora sobre o que é que se passa. A senhora não quer ser esclarecida. Por coincidência, você foi buscar isso. Eu estava aqui a mexer nas notícias que estava aqui no telemóvel. Ela acabou de exigir ao Ministro das Finanças, Mário Centeno, um esclarecimento cabal sobre a posição do fisco em Portugal sobre os 158 milhões de euros que foram pagos, segundo a UEFA, a empresários de futebol. Alguém recebeu dinheiro, sim. Tudo bandidos, vamos investigar. É o modus operandi dela. É a postura dela. Sim, sim. Houve aqui uma vez um programa anterior onde eu fui indelicado, excedi-me no que disse em relação a um ministro. E, portanto, estou aqui com um esforço enorme de contenção em relação ao que me apetece dizer da doutora Ana Gomes. E, portanto, acho que ela não teve qualquer guardanapo. Já acabou. Ela não teve eu não terei seguramente imunidade. Ela não teve guardanapo, com certeza, em dizer o que disse. O André Barreto, dentro dos seus parâmetros, poderá. Mas não, porque cá está. Também acho que nós devemos ter noção, estamos na rádio. Não quer dar a importância que... Não quero, nem quero, sobretudo, ser excessivamente indelicado para uma senhora que terá idade para ser minha mãe, se calhar, e portanto, sendo mais velho que eu não quero... Quem quer acreditar na senhora, e já estamos aí quase em fé. Nós estamos a ocupar muito espaço disso já estão doutrinados. Ela não convence ninguém que não deve ser convencido. Em entrevista ao Diário de Notícias há uma semana, Paulo Prada disse que se o centro encerrasse, seria o caos para a Madeira. Estão de acordo? Seria altamente preocupante. O caos, depende do nível de caos. Dele, cá está, percebo a perspectiva dele e se calhar no lugar dele eu colocaria a coisa nesses moldes. Seria altamente gravoso. Nós estamos a falar de um centro que só ao nível do emprego, mas é que é isso. Estamos a falar de emprego qualificadíssimo. Que por sua vez cria mais qualificação. Exatamente. Portanto, e mesmo o impacto que teria direto no PIB seria muito preocupante. Cerca de... Que seja metade disso é pior do que tivemos na altura do PAEF. Para sempre. Para sempre. Não temos mais tempo, temos já 53 minutos de programa, estamos quase de tortura aos ouvintes. O Governo Regional continua a fazer promoção, digamos assim, dos dados estatísticos que indicam que a Madeira registra um crescimento económico contínuo desde 2013. Este crescimento, muito resumidamente, pedia a vossa capacidade de resumo. Este crescimento é sustentado, vê-se, reproduz-se, há melhoria da qualidade de vida das pessoas. Vê-se aonde? Vamos lá ver, o crescimento como é que é medido? O crescimento é medido através de uma ferramenta que é o PIB. O PIB é uma ferramenta de meio de gastos. Okay? Meio de gastos. Parte de um princípio que é gasta-se
o que se tem, mais o que nos emprestam. E a Madeira tem vindo a beneficiar de retoma de consumo privado e de gastos governamentais e de algum investimento, okay? Não sabemos quanto, público e privado, que houve. Mas muito público. Mas, não, há uma retoma, 23 milhões foram há uma retoma forte e uma inversão na segunda parte do mandato deste governo. Mas os últimos anos têm vindo o dinheiro que as pessoas, imigrantes da Venezuela, fruto da fuga que fazem o socialismo venezuelano, vieram para cá, de um boom imobiliário que eles quiseram aproveitar, e foi muito para o imobiliário, para a compra de casas, requalificação. Estas unidades hotelares que estamos aqui a falar, o Savoy, é a maior obra privada feita em Portugal nas últimas dezenas de anos. Portanto, estamos aqui a enquadrar bem o que estamos aqui a falar. E é aí que se vê o crescimento? E depois são dados indicadores? Depois isto, sim, exatamente, é por aí. E depois, obviamente, que isto está-se a contratar pessoas na construção civil e está-se a contratar pessoas no turismo, sendo que cria-se escala inflacionária nestes dois movimentos, nestes dois tipos de salários. Estamos a passar... Os salários não têm aumentado. Nestas duas áreas, sim. E há outra coisa que é, nós estamos a passar exatamente por aquilo que passamos em 2004, que se as pessoas bem se lembram, que é o Estado a concorrer, a sobreaquecer a economia, concorrendo com o público. E digo isto relativamente à construção civil. Hoje em dia estamos a ver exatamente, você quer um carpinteiro em casa, um pintor em casa, para uma pequena reparação, ele não tem disponibilidade porque ele está outra vez cegado pelas obras muito... E também porque há falta de mão de obra nessas áreas. Ninguém quer ir, digamos assim. Não sei se não quer ir, eu acho que ela está toda ocupada. Portanto, é nessas áreas específicas. Os jovens querem esse tipo de atividade? Mas isso é um problema quase que mundial. O que é que os jovens querem? O que é que os jovens não querem? Andamos a formar. De educação, que o André Barreto gosta muito de falar. Andamos a formar pessoas para as áreas erradas. Provavelmente. E a Barreto, sobre este crescimento económico. Só uma pergunta. Se é sustentável, sim. Eu julgo que a festa tende, quer aqui, quer no país, os indicadores mundiais são de abrandamento. Estes ciclos baseados em dívida de famílias e de Estados, o nosso endividamento também voltou a não recuperar, têm que acabar. André Barreto. Wishful thinking. Eu gostava, mais do que estar a analisar em que é que se tem traduzido este crescimento, eu gostava que ele se tivesse traduzido em redução fiscal. O que não foi o que aconteceu. Porquê? Porque tenho sérias dúvidas em relação ao modelo de crescimento que foi. E a redução fiscal iria trazer mais investimento? Na minha perspectiva. O certo. Ilegítimo. O certo. Porque estaríamos a falar. Repare, este modelo de crescimento económico ou de economia baseada em obra eminentemente pública está de volta. Está de volta. Portanto, nós temos os túneis para Niures, seguidos de hospital provavelmente sobredimensionado. A adjetivação é minha, não é... Portanto, vamos todos para velhos, não é? Sim, se precisamos tão grande e tão caro, vou ali e já venho. Acabando isso, ou concomitantemente, ainda não percebi, temos Porto do Funchal, um aumento que, enfim, também vou ali e já venho. Em termos de modelo, estamos a voltar claramente ao que já tivemos e que deu o resultado que deu. Portanto, a política é feita de escolhas. A política é feita de escolhas. Exatamente. E quem está a escolher está devidamente legitimado e as pessoas estarão contentes ou não sei. Eu permito-me repetir, gostava muito que isto se tivesse traduzido naquilo que para mim é fundamental neste momento, que é uma redução da carga fiscal. Ficam as ideias para reflexão neste último debate com estes dois comentadores, nesta série do Debate da Semana. Muito obrigado por terem aceito o meu convite desde outubro. Bom verão. Obrigado por terem vindo aqui de 3 em 3 semanas e despendido algum tempo comigo e com a TSF. Obrigado, Leonel, e obrigado, Paulo. Boa tarde, boas férias.